A paz do Senhor para a nossa Juiz de Fora. Quem fala aqui é o pastor Walter França de Souza. Faz parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Que Deus abençoe a nossa grande família de Juiz de Fora. Por que não dizer do nosso Brasil? Muito bem. Como é de conhecimento daqueles que acompanham as nossas mensagens, eu estou gravando uma série de mensagens concernente aos pais da igreja, aqueles homens que deram a sua vida, para a palavra de Deus chegar até nós. E hoje nós queremos falar de um grande leão da fé, o Justino, o Marte, Ele nasce no ano aproximadamente 155 depois de Cristo, em Roma. Justino era um jovem muito inteligente, muito criativo, muito intelectual. Ele era professor de filosofia. Os seus pais eram muito religiosos. Eles eram da escola de Agostinho. Muito bem. Mas Justino, o Marte, ele desejava fazer o melhor para Deus. Mas ele havia uma tristeza muito grande no seu coração, uma espécie de uma depressão. Justino, ele não dormia bem de noite, ele era indisposto para administrar as aulas, muito culto, muito inteligente. Certo dia, ele fala para o papai e mamãe que ia retirar da família, ia passar um dia fora de casa. Ele vai e procura uma praia deserta, longe da sua casa, um lugar muito solitário. Na concepção de Justino, ele pensava que naquele lugar solitário ele ia tirar sua solidão. Geralmente, pessoas muito solitárias, eles gostam de ficar também em lugares solitários. Eles não gostam de estar perto das pessoas, às vezes não gostam nem de conversar com as pessoas, É um tipo de depressão, de doença. Mas ao chegar naquele lugar deserto, Justino teve uma grande surpresa. Ele viu um senhorzinho, de uma certa idade, naquele lugar, a uns 500 metros de distância dele. E Justino pensou assim: existe maluco, doido, em todos os lugares. Eu pensava que eu era maluco, era doido, de procurar um lugar tão solitário desse. Mas estou vendo um senhorzinho também. E Justino ajoelhou, começou a se meditar, ver se espantava a sua solidão, a sua tristeza. Quando ele abre os olhos, aquele senhorzinho, de uma certa idade, estava diante dele. E aquele senhorzinho pergunta a ele: o que faz aqui, meu jovem, nesse lugar tão solitário, tão triste? Geralmente o jovem gosta de procurar lugar de alegria, onde tem outro jovem, onde tem festa, onde tem moça, Aqui é muito solitário, é muito triste. E Justino responde: é verdade, meu senhor, apesar de ser bem resolvido intelectualmente, minha família também, financeiramente, eu me sinto uma solidão muito grande na minha alma. Eu pensei consigo mesmo: vou procurar um lugar assim bem solitário para mim fazer a minha meditação. Quem sabe isso poderá me ajudar. Justino disse para o senhorzinho, Aquele senhorzinho, muito educadamente, muito civilizado, disse para Justino: meu jovem, a sua solidão não vai sair aqui nesse lugar, não.
nem a sua capacidade intelectual, nem os bens materiais de seus pais, nem a boa amizade que você tem com seus colegas, com seus amigos, com a sua namorada, não vai tirar a solidão da sua alma. O velhinho dizia para o jovem Justino, mas somente o Deus do céu, o seu nome chama Jesus o Nazareno, o Filho do Deus Altíssimo. Esse poderá tirar a solidão da sua alma e lhe fazer feliz. E Justino ficou encantado com aquelas palavras tão abençoadoras, tão santificadoras, e aquele senhorzinho começou a citar a Bíblia para Justino. Segundo a história, ele ficou umas 3 ou 4 horas ali naquele lugar solitário conversando com o Justino. E ele cita em Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus veio para tirar os fardos das pessoas que estão sofrendo. Justino, apesar de ser um professor de filosofia, ele não sabia nada de fardo, de pecado, nem de Deus. E Justino pergunta assim, meu senhorzinho, o que significa fardo de pecado verbalizado pelo Senhor? O velhinho diz para ele, é o pecado ele destrói a humanidade, o pecado tira a paz, o pecado tira a alegria, o pecado tira a felicidade. Então, meu jovem, somente Jesus poderá te ajudar e te fazer feliz. E aquele senhorzinho foi citando várias passagens da Bíblia Sagrada, citou São João 7, 37, Jesus como uma fonte de água viva, né? E o Justino perguntou, o que significa essa água que o senhor está dizendo? Jesus diz que quem beber dessa água não tem mais sede, que essa água mata todo tipo de sede. Justino pergunta para o senhorzinho. E Justino havia levado água, aquele lugar deserto, alguma coisa para se comer, e aquele senhorzinho disse para Justino, o que o senhor tem no pote aí? É água. O que você vai fazer, meu jovem? Vou tomar água quando dá sede. Pois é, a sua doença é a sede da sua alma. A sua depressão é a sede da sua alma. E Jesus quer tirar essa tristeza que está te destruindo, que está acabando com você, meu jovem, e quer lhe fazer feliz. E Justino o velhinho foi citando para Justino os evangelhos, as cartas de Paulo, né? E Justino foi ficando assim, maravilhado com aquelas conversas tão sábias, tão inteligentes, aquelas conversas tão confortadoras. E Justino disse para aquele senhorzinho, interessante, eu tenho 30 anos, sou professor há muitos anos, eu vivo com pessoas religiosas, pessoas cultas intelectualmente, mas ninguém nunca me falou palavras tão bonitas, tão lindas como essa do Senhor. Me faz lembrar também de Agostinho, chamado Santo Agostinho. Certa vez ele também procurou uma praia deserta, querendo que Deus revelasse para ele o mistério da Santíssima Trindade, né? E Agostinho foi um grande homem de Deus, ele se converteu a uma certa idade, né? Se tornou-se um maior espelho de Deus para a humanidade daquela época. E naquela praia deserta, Agostinho, né? Viu um garotinho de cor escura, com um baldinho velho, tirando a água da praia, do mar, e colocando num buraco do lado. E Agostinho achou graça, né? Perguntou ao garotinho, meu jovem,
você vai acabar esvaziando o mar, colocando a água tudo nesse buraco. E aquele garotinho disse para Agostinho, é mais fácil eu transportar a água do mar para esse buraco, que é o Senhor entender os mistérios da Santíssima Trindade. Foi exatamente o que Agostinho foi fazer naquele lugar solitário. Mas uma coisa puxa a outra. Eu também tive uma experiência bem parecida, são experiências distintamente uma da outra. Há muitos anos, não vou contar a história, porque senão eu ficaria 3 horas contando, né? Eu viajava de Juiz de Fora para Piúma, eu tinha casa, apartamento em Piúma na época. No meio do caminho houve um acidente gravíssimo, estava eu, minha família. Do nada apareceu um jovem de boa aparência, bem ataviado, e ele nos dizia, eu já estava aqui lhe esperando. Nós ficamos muito abalados, a menina, minha filha tinha uns 12 aninhos, meu filho Luca tinha uns 6 a 7 aninhos, ficamos abalados demais. Parece que a carreta quase matou a gente, né? A carreta grande. Mas aquele jovem estava ali, consolou a gente na mesma hora. Aquela tristeza foi embora, aquele medo foi embora, nós fomos encaminhados para o seguro do carro, né? Seguro total, lá tinha restaurante, foi muito bem atendido, veio trazer café para mim e minha família, ele não aceitou o café, trouxe água, ele também não aceitou a água, depois veio trazer o almoço, mais tarde, ele ficou aproximadamente conosco umas 3 a 4 horas ali, até que o seguro manda o carro para nos conduzir até Piúma. Assim o carro chegou até nós, ele veio, nos abraçou, eu, minha esposa, meus filhos, falou, vai, faz boa viagem, e vocês é bênção de Deus. Desapareceu em nossa frente, misteriosamente. Bom, Justino agora chega em casa, muito conformado, muito tranquilo, muito feliz, e ele fala para os pais, eu conheci Jesus, o meu Salvador. Eu agora sou feliz. Eu agora tenho nova vida com Deus, com Jesus. Jesus transformou a minha vida. E os pais, por ser religiosos, eles espantou com Justino. O que aconteceu com você, meu filho? É um senhorzinho que pregou o evangelho para mim, eu fiquei adormecido de tanto ele orar, depois ele desapareceu na minha frente, eu não vi mais. Eu agora sou servo do Deus Altíssimo. E Justino, como professor de filosofia, também professor de outras classes de pessoa, ele começou a administrar suas aulas, mas também começou a pregar o Evangelho, aquele Evangelho santo, genuíno, da cruz de Cristo. E as suas mensagens começou a atrair multidão de pessoas. As pessoas vinham até Justino, recebiam as orações, as doenças saíam, as enfermidades saíam, e aquilo trouxe um desconforto muito grande pela liderança religiosa da sua época. E havia também um professor que estudou na mesma faculdade, lá em Praga, né, onde Justino havia formado como professor, que achou uma humilhação, porque esse professor de filosofia chamava Crescente, ele era líder da política, da religião, ele fazia parte daquele grupinho fechado, como dizia Daniel Berg, toda a cidade, naquela época, né, hoje mudou um pouco daí, o grupinho fechado da cidade era o prefeito, o delegado e o padre. É o grupo fechado da cidade. Ali os três manda e desmanda, né? Na cidade. Prende, mata e solta, né? E isso aconteceu com Justino.
O Clemente quis humilhar Justino. Ele era também professor de filosofia. Clemente havia formado na minha faculdade de Praga, né, onde Justino formou, e mandou convidar Justino para um debate, para debater. E Clemente convidou, Crescente convidou todas as autoridades presentes, o prefeito, né, os monges, os padres, todas pessoas importantes. Mas, na verdade, quando acontece isso, não vai só a autoridade. O povão logo aparece. Sabe o quê? O povão gosta de ver o circo pegar fogo. E ali foi falado que 2 filósofos iam colocar suas ideias. E esse Clemente era muito boêmio, gostava de farra. Ele ensinava que tudo que a natureza oferecia aos seres humanos deveria de gozar e aproveitar. Ou seja, o mundo do século dos prazeres, né? E segundo a história, naquele sistema falso, religioso, havia muitos jovens que iam formar ali na escola de Agostinho, né? Na faculdade lá de Praga, etc, muitas jovens. E ali havia um rola-rola, nas escondidas à noite, segundo meu professor de religião comparada, doutor Espírito, né? E Justino sabia de tudo o que se passava naquele lugar. E quando Clemente provocou Justino, Justino citou Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 30. Ali fala dos pecados destravados, ou seja, tração de homem com homem, mulher com mulher. É o que está em Romano. Capítulo 1, 24, versículo 24 ao versículo 31. Também Justino cita Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, os pecados da carne. E ali deixou Clemente, autoridade eclesiástica falando, lei político também, de boca aberta. Deu um show de conhecimento, de sabedoria, porque a sabedoria vem do céu, meus queridos. O Crescente só tinha sabedoria da carne. Justino não tinha riqueza do céu, batizado com o Espírito Santo. Deus dava ele sabedoria que ninguém nunca conheceu. Certa vez o contador de história contava, era bem criancinha, eu achei muito gozado, a história da onça mais o gato. A onça tinha inveja da esperteza do gato. A onça pede o gato para ensinar ela alguma esperteza. O gato ensinou somente uns pulos, mas não ensinou toda a esperteza, todo o segredo das destrezas do gato. Certa vez o gato estava muito gordo, a onça estava passando fome, isso é contador de história. A onça falou assim: gato, eu vou te jantar hoje, estou com fome. O gato falou assim: eu ensinei a senhora a pular, mas por isso mesmo agora eu vou te pegar, eu estou muito esperta. E pulou em cima do gato, o gato deu um pulo de 7 metros para cima, já caiu em cima de uma árvore e pulou lá para o galho da árvore, onde a onça podia ir. E a onça dizia assim: por que você me ensinou esse pulo? Esse foi minha defesa, para a senhora não me comer. Então, o Justino tinha o pulo do gato e deixou tudo de boca aberta. Humilhou a liderança religiosa, humilhou todos eles, né? Aí, ele agora não foi combinado em audiência, agora foi intimado e ir ao tribunal. E deu 24 horas para ele desfazer de tudo aquilo que ele havia acusado, os pecados, a iniquidade, a vaidade, diante do povão que estava ali assistindo, né? Nesse tribunal, ele tinha que falar tudo,
mas a favor deles. Desmentir tudo, porque aí ele seria perdoado. E eles falaram com ele: ó, Justino, se você não negar, você vai ser morto, queimado e torturado. Aí eles pensavam assim: ele é doido falar contra nós, botar nossos podres para fora, ele agora vai ter que tampar. Mas ao contrário, Justino chegou ao tribunal e jogou delamente Deus para cima deles. Chamaram eles de filhos do diabo. Justino disse: daqui a algumas horas eu estarei nas mansões celestiais, juntamente com meu Deus, com meu Jesus, gozando as delícias eternas. E vocês, filhos do diabo, daqui mais uns anos, vocês estarão no inferno, com o diabo e seus demônios. Tudo que vocês ensinam o povo é mentira. A Bíblia manda que nós temos que ter santidade com Deus, largar os pecados, abandonar os pecados. Onde está a Bíblia de vocês? A Bíblia de vocês é o pecado. Vocês é escravos do diabo. Com essas palavras, Justino foi torturado e queimado. Mas ele disse as últimas palavras, né? Eu me sinto honrado e feliz como meu pastor Policarpo. Ele foi discípulo de Policarpo. Policarpo era pastor da igreja de Esmirna. Justino também era. De daqui a algumas horas, encontrar com meu pastor lá no céu, louvando e glorificando o nosso Deus. Diz a história que no meio do fogo, Justino louvava, cantava louvor a Deus e glorificava ao Senhor. Ele morreu louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Meus queridos e queridas, essa foi mais uma história de um homem valente que deixa para nós um legado. Como servir a Deus? Servir a Deus com fidelidade e não ter medo do diabo, do pecado e nem da morte, que Jesus garantiu categoricamente em Mateus capítulo 10, versículo 28. Mesmo que o diabo consegue lhe matar, clinicamente falando, mas nunca vai matar a sua alma. A sua alma, a nossa alma do salvo, está na mão santa de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que ouviu um pouquinho da biografia de Justino. Ele tinha 8 livros escritos de história, e 2 dos seus livros eram especialmente mostrando as heresias, as mentiras que a religião da época pregava. Na verdade, todos os que pregou a palavra de Deus, tantos profetas como do velho, os apóstolos, sofreram quando falava a verdade. Mas, meus queridos, vamos continuar pregando a verdade, a palavra de Deus. Que Deus assim o abençoe. Eu sou o pastor Walter França de Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. A nossa igreja fica na zona norte de Juiz de Fora e no sul de Juiz de Fora. Quem conhecer nossa igreja sede, fica na rua João Leite Oliveira, 473, em Costa Sol, quinta-feira e aos domingos, às 19 horas, a nossa igreja está aberta para receber a todos vocês. Temos também no Parque das Águas, temos em Dom Bosco, temos em Piranga, enfim. Onde vocês quiserem procurar a Igreja Evangélica Esperança, é muito fácil. Só ligar para o pastor Walter França, o nosso telefone vai ficar aí na mensagem, vocês entrem em contato, também atendemos nos lares. Você quer uma palestra, sua família, uma ajuda na área conjugal, só convidar o pastor Walter. Eu vivo 24 horas para servir ao meu Deus.
Eu não caí de paraquedas hoje para ser pastor. Há mais de 50 anos nós pegamos a palavra de Deus e somos pastor há mais de 40 anos. Deus assim abençoe.